Olá, hoje é Dia dos Pais e eu vim aqui para compartilhar com vocês uma palavra que fala sobre pai, uma expressão de amor. Sim, às vezes a gente corre o risco de lembrar do pai, né? Ou ouve histórias de alguém que lembra do seu pai como alguém distante, que pensa até em Deus como alguém distante por causa da referência que armazenou na sua memória sobre o seu pai. Mas hoje eu quero focar exatamente as linguagens de amor que são expressas por alguns pais. Pais que estão registrados na Bíblia, pais que estão registrados na Palavra de Deus. E eu encontrei na palavra pelo menos 5 casos que eu quero compartilhar com vocês, cada um para uma linguagem de amor que o Gary Chapman ele comunica, ele informa no seu livro As 5 Linguagens do Amor. Para quem não sabe, esse autor ele fala que existem 5 linguagens básicas para você expressar o amor. E uma delas é a palavra de afirmação, quando a pessoa diz algo que o outro vai entender como amor. A outra forma de expressar o amor é o tempo de qualidade, que é quando a pessoa para tudo que está fazendo para ficar com a outra pessoa. Mas tem uma linguagem que ela é bem reconhecida como linguagem de amor, que é o toque físico. Tem também a outra linguagem bastante conhecida como amor, que são os presentes, os atos de presentear, né? E, por fim, esse autor ele fala sobre a linguagem de amor serviço. Quem expressa amor fazendo algo para o outro. Nessa sequência, eu quero compartilhar com vocês alguns homens que aparecem na Bíblia e no contexto que eu vou compartilhar, eles aparecem exatamente exercendo a função de pai, né? E exercendo, como pai, expressando seu amor de alguma maneira. O primeiro que eu quero falar é sobre Noé. Noé, ele foi um homem que expressou seu amor por meio de palavras de afirmação. Quem é Noé? Noé é aquele homem que todo mundo sabe, fez a arca, né, que foi chamado para construir uma arca, que foi chamado para reunir sua família, para colocar os animais dentro daquela arca, para enfrentar o dilúvio, para depois, né, garantir que vamos dizer assim, que aquela geração ela fosse resguardada, tanto de pessoas quanto de animais. A sua família e um casal de cada espécie, né, dos que iriam para procriar. Mas a cena que eu quero trazer aqui para ilustrar essa linguagem de amor é um momento que acontece depois do dilúvio. E esse momento ele aparece na Bíblia no livro de Gênesis capítulo 9. Nós vamos ver a partir do versículo 22 até o versículo 27 um episódio que acontece que Noé, estando já em terra firme, ele planta uma vinha e ele pega dessas uvas e ele produz vinho. E depois ele vai e se embriaga com esse vinho. E a Bíblia diz que ele, estando embriagado, ele fica nu. E um dos seus filhos, Cã, ele entra ali naquele ambiente que o seu pai está nu e ele vê a nudez do seu pai. Quando ele vê essa nudez, ele sai do ambiente e ele vai até onde estão os seus irmãos e ele conta para os seus irmãos que o seu pai se encontra nu. Qual é a postura dos seus irmãos? Sem e Jafé. Sem Jafé, ao contrário dele, de Cã, eles não vão ver a nudez do pai. Eles pegam um pedaço de tecido, vamos imaginar como um lençol, e eles entram no ambiente de costas para não verem o pai e eles cobrem o pai com aquele tecido e saem sem ver a nudez do pai. Quando esse pai quando esse pai acorda, que se dá conta de tudo que possivelmente ele passou, né, pela bebedeira, pela falta de consciência, né, assim, o sono, e ele descobre que um dos seus filhos tinha lhe visto nu. Ele se enfurece e ele libera uma maldição em relação a esse filho. Só que ele não libera diretamente para o filho, ele libera para o filho do filho, ele libera uma maldição para o seu neto.
E ele diz, né, naquela fúria, naquele sentimento mal, assim, ele diz: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. E na mesma hora que ele libera essa palavra de maldição, ele se vira para os outros filhos, para Sem e Jafé, e ele diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Ele libera a maldição para Canaã, seu neto, ele abençoa o seu filho, ele bendiz o nome do Senhor, ele abençoa o seu filho Jafé, pedindo a ampliação do território dele, ele abençoa o seu filho Sem, pedindo que o Senhor habite nas tendas de Sem, e a cada bênção, as 2 vezes, ele libera maldição mais uma vez para Canaã. Então, ele libera 3 vezes maldição para Canaã. Ele libera mais maldição do que bênção em termos de quantidade, né? E aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver com amor? Essa linguagem que ela expressa por meio de palavras de afirmação, à medida que Noé expressava para os seus filhos a gratidão por eles terem lhe coberto, né, assim, escondido a sua nudez, ele abençoa Sem e Jafé. Mas quando ele se vira para Cã e ele se sente revoltado, né, ele amaldiçoa. E o que eu quero chamar a atenção é que quando uma pessoa expressa amor de uma maneira, o contrário dessa forma, ele usa para expressar o desamor, a falta de amor. Se ele diz para um, eu te amo, ele vira para o outro e ele diz, eu não te amo. Isso para ser suave, porque ele pode virar e dizer, eu te odeio. Esse pai, ele vira para 2 filhos e ele diz, eu te amo. Ele não usa essa frase, mas ele diz, eu te abençoo, que você seja ampliado. E ele diz para o outro, que Deus more sempre contigo na tua casa, nas tuas casas. E ele vira para o outro e ele, 3 vezes, ele declara que a descendência daquele filho que ele viu no Cã será escravo dos outros 2 filhos. Então, fica claro que essa é a forma de expressar amor para Noé. E aí eu quero apresentar um outro personagem bíblico que também faz parte, né, do Velho Testamento. Aliás, todos os que eu vou trazer são do Velho Testamento. E é um pai que ele fala uma linguagem de amor chamada tempo de qualidade. Esse pai é Abraão. E eu, particularmente, eu fico impressionada com a postura de Abraão. Porque Abraão foi um homem que passou muitos anos da sua vida sem ter filhos. Ele era estéril, sua esposa era estéril. E um dia Deus aparece para ele e numa aliança Deus diz para ele que ele vai ser pai. E ele vai ser pai de multidões. E ele custa acreditar, inclusive, porque ele passou quase uma vida inteira sem ser pai. Mas Deus faz a promessa e ele se sustenta nessa promessa. E essa promessa não se cumpre logo, mas ele se mantém na espera da promessa. E um dia o Senhor dá para ele um filho chamado Isaac. E ele já tinha tido um outro filho com Agar, sua escrava, mas esse Isaac é o filho da promessa. Esse Isaac é o filho que Deus disse que ele dá. E Deus cumpre a promessa. Passado um tempo que esse pai está ali vivendo com esse filho, criando esse filho, usufruindo da comunhão com esse filho, Deus um dia chama esse pai e Deus diz para ele, Abraão, eu quero que você vá a um determinado lugar, a um determinado monte, e eu quero que você sacrifique o seu filho como uma oferta para mim. E a Bíblia fala que esse pai
ele imediatamente se organiza e ele sai em direção ao lugar que o Senhor ia lhe mostrar, com o objetivo de obedecer esse comando. E ele vai com seu filho Isaac. Isso aparece, o episódio que eu quero compartilhar agora, ele aparece em Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 7. E é uma situação que eles foram até um determinado trecho, o pai, o filho e servos. E aí, em determinado lugar, Abraão diz para os servos: vocês vão ficar aqui, porque eu e o rapaz, eu e meu filho, nós vamos subir o monte e nós vamos adorar o Senhor. E depois de adorar, nós voltaremos. Com tudo aquilo que ele tinha de incumbência, né, de missão, com certeza dolorosa, ele se coloca em posição de prontidão para ir encontrar com Deus. É assim que ele testemunha para os seus servos: nós vamos ali adorar a Deus, nós vamos ali estar em comunhão com Deus, nós vamos ali parar tudo para estar diante do Senhor. E eles sobem. E subindo indo em direção a esse monte, a partir do versículo 7, aparece Isaac falando para o pai dele: meu pai, e ele responde prontamente: sim, meu filho. É assim que está escrito. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você imaginou o que é um pai ouvir o seu filho que vai ser morto, queimado em oferta, fazendo essa pergunta para ele? A pessoa que ela tem a habilidade de expressar amor como tempo de qualidade, ela é aquela pessoa que fica perto, ela é aquela pessoa que ouve, que sabe ouvir. E ela é aquela pessoa que, quando vai falar, ela procura o que vai dizer. Ela vai falar coisas com qualidade. E Abraão, ele faz exatamente isso. Quando o filho pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? E ele responde tranquilamente. Só Deus sabe como estava o coração desse homem, mas ele responde com toda convicção. Ele diz: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. O Senhor vai providenciar. E diz a palavra: e os dois continuaram a caminhar juntos. Você faz ideia do que é isso? No meio de uma angústia de alma, um pai conseguir manter o controle emocional, um pai conseguir uma força dentro dele mesmo e ele se posicionar como alguém que está equilibrado emocionalmente para liberar uma palavra que vai deixar o outro, o filho no caso, que não sabe que está indo em direção à sua morte, mas se manter calmo, se manter equilibrado. É esse pai que fala a linguagem de amor, tempo de qualidade. Eu me impressiono com esse pai. E aí tem um outro pai que eu quero compartilhar, que ele é o pai Isaac. Isaac, quando passou a ser pai, né? Esse Isaac que viveu essa experiência, ele não morreu, porque quando chegou lá, Deus viu o que estava no coração de Abraão e Deus diz: não mate seu filho, eu tenho um cordeiro ali separado para você ofertar para mim. Eu queria ver o que estava no seu coração. Deus se agradou daquele momento, Deus se agradou daquele coração, Deus se agradou daquele tempo que aquele homem ele separou para Deus e a forma como ele separou para Deus. E esse filho Isaac, que não morre, um dia sendo pai, ele vai expressar a linguagem de amor dele, que não é tempo de qualidade, mas é toque físico.
Esse homem, ele teve 2 filhos. Ele teve um filho chamado Esaú e ele teve outro filho chamado Jacó. E a Bíblia mostra que ele amava Esaú e a sua esposa amava Jacó. E essa é uma história longa, talvez você conheça, mas eu quero me ater a um momento que o amor ele fica muito claro fica muito claro como uma expressão de toque físico. Quando Isaac, ele já sabendo que ele está perto de morrer, ele fala para o filho dele amado Esaú, ele diz: meu filho, providencia uma caça um animal e faz um cozido para mim, faz uma comida para eu comer, porque depois que eu comer essa comida, eu quero te abençoar. E a Bíblia fala que ele vai nessa missão e acontece uma ação, estrategicamente elaborada pela mãe dos gêmeos para abençoar o seu filho amado, que é Jacó. E aí ela conta para Jacó tudo isso e ela fala para Jacó já pegar um animal que tinha no pasto e preparar para o pai, para que Jacó recebesse a bênção primeiro. E Jacó fala assim: mas mãe, o meu irmão, ele é peludo no braço, no corpo dele, eu não sou. E Isaac, ele já estava cego. E com certeza ele ia palpar, né? Então a preocupação de Jacó era essa: ele vai tocar em mim e ele vai perceber que eu não sou meu irmão. E a mãe dele disse: não, você passa nos braços, você coloca aí pele de animal e quando seu pai pegar, ele vai pegar no pelo e vai dar certo. E assim ele executa esse plano. Quando Jacó chega diante do seu pai com a comida, que ele não teve o trabalho de ir caçar, mas ele pega do quintal da casa, né, do pasto ali, ele chega primeiro que o irmão, naturalmente. E aí, quando ele entra naquele ambiente com essa comida, esse pai diz para ele, isso está lá em Gênesis 27, a partir do versículo 21. Esse pai, Isaac, ele diz: chega mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Até aqui, não dá para dizer que isso é uma linguagem de amor. Por quê? Porque uma pessoa que não tem a visão, um cego, ele vai realmente perceber as coisas pelo toque da mão, né? Então até aí não dá para dizer, mas esse pai, Isaac, ele vai fazer outras falas que a gente vai perceber que a linguagem de amor dele é sim o toque físico. Porque ele diz: vem aqui, Esaú, eu quero apalpar você. Eu quero saber se você realmente é Esaú. Por quê? Porque ele ouvia, e ele, pelo que ele ouvia, ele entendia que aquela voz não era de Esaú, mas era de Jacó. E aí Jacó vai, se aproxima do pai, e Isaac toca nele, e toca na pele do animal. E Isaac, cego, diz: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Então ele não reconheceu, né? E aí ele pergunta de novo. Desculpa. Ele pergunta outra vez: você é mesmo o meu filho Esaú? E aí Jacó responde: sou. Veja que é uma frase curta. Porque se ele falasse mais, ele se denunciava mais, né? Então ele fala só aquela palavra curta. E aí, o que esse pai faz? Ele diz: meu filho, traga-me da sua caça, para que eu coma e o abençoe. A pessoa que manifesta o amor por forma de toque, ela também, né, ela faz uso dos órgãos do sentido dela, né? Assim, ele queria comer, porque naquela época a comida, ela não tinha como a gente tem hoje os utensílios da cozinha hoje, que a gente vai e usa o talher, a gente vai e usa, né, o garfo, a faca, a colher. Não, o alimento era pego com a mão e depois ele era levado à boca.
né? Então, vem aqui a caça, pega o pedaço da caça com a mão e vai levar à boca. Então, mais uma vez, ele ia usar do toque. E ele diz, traz aqui a caça, porque eu quero comer e eu quero te abençoar. E ele vai e leva. A Bíblia diz que Jacó trouxe a caça, o pai, a Bíblia fala assim, Jacó trouxe-a, né? E o pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Aí está escrito, então Isaque, seu pai, lhe disse, venha cá, meu filho, dá-me um beijo. A pessoa que fala linguagem de amor, toque físico, ela quer abraço, ela quer pegar, ela quer passar a mão no cabelo, ela quer beijar, ela quer tocar na pessoa. E ele vai e fala assim, agora já não era a questão da cegueira, né? E ele fala assim, vem aqui, me dá aqui um beijo, me dá aqui um beijo. E aí Jacó vai lá, se aproxima e beija seu pai, beija. E nessa hora, mais uma vez, esse pai, ele usa outro órgão do sentido, que é o olfato. Ele puxa para sentir o cheiro do filho dele amado, antes de abençoar. E aí ele diz, quando ele sente o cheiro das roupas de Isaque, das roupas de Esaú, porque Jacó ele foi tão esperto que ele vestiu a roupa do irmão. Quando aquele pai sente o cheiro da roupa do filho dele, ele fala assim, ai, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Ele sente o cheiro do filho dele, Esaú. E ele diz, esse cheiro é o cheiro de um campo que Deus abençoou. E aí ele vai e libera a bênção. Mas veja que ele libera a bênção movido de amor. Porque ele se sente amado, ele expressa o amor, ele tocou no filho, ele recebeu um beijo do filho, ele cheira o filho, para cheirar ele abraça o filho, né? Então ele está cheio de amor e aí ele vai e abençoa esse filho, entregando para o filho errado a bênção que ele tinha separado para o mais velho. Eu digo errado, não é julgando, é que na realidade ele imaginava que estava abençoando Esaú, mas ele foi conduzido pelo amor. E daí eu quero falar de outro filho que virou pai. Esse filho, Jacó, quando pai, ele vai demonstrar amor em forma de presente. Eu acho fabuloso, porque são formas diferentes, inclusive na mesma família. Na mesma família, as pessoas manifestam amor de forma diferenciada. Jacó, que recebeu o amor em forma de toque físico, quando ele vai ser pai, ele expressa o amor em forma de presentes. Ele expressa em forma de presentes. E onde é que isso aparece? No livro de Gênesis também, no capítulo 37, a partir do versículo 3. Quem ama com essa linguagem de presentes, quer presentear. Pode ser até uma coisa desenhada, mas quer presentear. Jacó ele teve 12 filhos, mas ele amava seu filho José. Diz a palavra lá em Gênesis 37, no versículo 3, está escrito assim, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer uma túnica longa. 12 filhos, um nasceu da mulher que ele amava e ele já era velho. Ele esperou por esse filho chega na velhice dele, ele manda fazer uma túnica diferenciada, uma roupa diferente para aquele filho. Em algumas versões diz que essa túnica, nessa versão que eu li, a Nova Versão Internacional, diz que a túnica era longa. Em algumas outras versões diz que era uma túnica colorida. Não importa, ela era uma túnica diferenciada. Ela era uma túnica que ninguém tinha. E ela foi feita porque esse homem queria dizer, esse aqui é o que eu amo mais. Esse pai queria que todos soubessem, o meu filho amado é esse aqui. Por isso eu estou lhe dando essa túnica. Então ele manifesta o seu amor dessa maneira, né? A gente poderia dizer,
Tá, mas só isso é suficiente? Não, ele faz isso em outras situações, mas como hoje eu estou querendo falar só do comportamento como pai, né? Eu estou fazendo uma análise de pais na Bíblia, né? Esse Jacó passa um tempo, inclusive por causa disso, não somente por isso, por causa dessa túnica, mas consolidado inclusive por esse presente, os 11 filhos, né? Enxergam que não são tanto amados. 10 deles que são de outra mãe, porque Jacó ele tem várias, ele tem as esposas e as concubinas, né? Com a mãe de José ele tem mais um outro filho. Então são 2 que ele vai amar, mas mais ama José. E os 10 outros filhos, que são das outras 3 mulheres, se sentem rejeitados, com certeza. Esses filhos, eles odeiam esse irmão. Eles passam a odiar. E um dia eles se vingam desse irmão. Eles jogam esse irmão numa cisterna. Você já deve conhecer essa palavra. Eles vendem esse irmão como escravo para o Egito. Mas esse irmão que foi vendido, que foi odiado, que foi vendido, ele vai vir, num outro momento, ser levantado como governador da terra do Egito. É uma pessoa de muita autoridade. E lá naquele lugar, como autoridade, sem que o seu pai saiba que é ele, porque a família perdeu ele de vista, ele está em outra nação, lá na terrinha do pai dele, eles começam a passar fome. E eles precisam adquirir alimento, e só tem alimento no Egito. E então eles mandam comprar o alimento no Egito. Quando chega lá, o governador do Egito reconhece os irmãos e ele age como quem reconhece, como quem quer punir, mas por outro lado, como quem quer saber notícias do pai, como quem quer rever o seu irmão, filho de pai e mãe, o caçula. E José coloca uma condição para vender alimento de novo. Tem que trazer o irmão caçula. E José arma uma cilada para que eles sejam tidos como ladrões. E faz todo aquele auê e eles vão embora. Depois eles precisam voltar para comprar alimento de novo, porque a terra estava passando por um período de seca. E quando chega a segunda vez de comprar, os filhos avisam o pai: meu pai, nós só temos Jacó, esse pai, né? Aquele que ganhou, ele ganhou a bênção por causa do toque físico, né? E agora ele já abençoou seu filho com presente. Os filhos falam assim: meu pai, aquele homem lá, o governador, que eles não reconheceram, porque já tinha passado muito tempo, com certeza ele tinha roupas de egípcio, maquiagem de egípcio, né? Cara de governador, cara de egípcio, fala de egípcio. E ele fala assim: aquele homem, meu pai, ele diz que só vai vender comida para a nossa família se a gente levar o irmão caçula. E Jacó, que aqui já está sendo chamado por Israel na Bíblia, ele fica reticente, ele não quer mandar o seu filho porque ele raciocina: eu já perdi José e eu vou perder esse outro. E aí eles argumentam com o pai e o pai fala: não vai ter outro jeito, nós vamos morrer todo mundo de fome, então vai lá buscar. Aí o que ele faz? Ele manda um recado para o governador do Egito, um recado de forma subliminar. Ele manda presente para o governador do Egito. É como se ele estivesse dizendo assim: eu quero que você, governador, se sinta amado. Eu preciso de você, se sinta amado. E ele manda, a Bíblia fala lá em Gênesis 43, a partir do versículo 11, a Bíblia fala que a postura de Israel, que é Jacó, diz assim: então Israel, seu pai, lhes disse, se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem, levem-nos como presente ao tal homem. E aí ele começa a listar o melhor da terra que ele quer que leve para o homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias, mirra, algumas nozes de pistache e de amêndoas. Ele fala: leva o melhor. Imagina, a terra estava em seca.
Eles não tinham comida para eles. E ele manda o melhor da terra para o governador do Egito, porque ele quer que aquele governador se sinta honrado, prestigiado, amado, contemplado, para que ele possa devolver o seu filho que estava lá, o filho que estava sendo levado e mais a comida. Ele expressa no começo, com consciência para o seu filho, e nesse outro momento ele expressa mais uma vez, o primeiro está em Gênesis 37, agora em Gênesis 43, ele expressa mais uma vez o amor, só que ele não sabia, mas era para o seu filho de novo, com o melhor da terra. E aí, eu quero falar da quinta linguagem de amor, que é serviço. Daí eu já saio dessa família e eu vou para uma outra família. Eu vou para a família de Arão. E aí eu quero falar de Êxodo, também já muda o livro, né? Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 12. Diz assim: traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Eu me emociono com essa palavra. Você sabe por quê? Porque aqui há a história de um pai que passou parte da sua vida servindo uma pessoa e por meio dessa pessoa servindo um povo e por meio de tudo isso servindo a Deus. E essa fala, ela vem do próprio Deus em reconhecimento a esse homem com coração de servo. E quando Deus decide abençoar esse homem, separar esse homem, consagrar esse homem, Deus inclui a descendência dele. Imagina um homem que talvez nunca tenha dito para os seus filhos que lhe amavam. Um homem que talvez nunca tenha dado um presente para os seus filhos. Nós estamos falando de alguém que saiu da escravidão do Egito, andou 40 anos pelo deserto. Não imagino que lá tinha como dar presente, né? Eu não imagino. Mas também não era a linguagem dele. Não fala a Bíblia que ele abraçava os seus filhos. Não fala a Bíblia que ele ficava com os filhos. Mas a Bíblia fala que ele servia. Porque a Bíblia mostra esse homem sendo o principal servo do líder Moisés, que era o seu irmão. Toda a missão que Moisés tinha, Arão estava junto, porque Arão, ele transferia para o povo o que Deus dizia para Moisés. Moisés tinha um problema de dicção, ele tinha um nível de gagueira, não sei que nível era esse, eu estava ficando gaga agora. Né? Moisés tinha essa dificuldade para falar, por causa disso Moisés quis pular fora da missão. Senhor, eu sou pesado de línguas. E Deus fala, mas é tu mesmo, Moisés, eu vou colocar o teu irmão para te ajudar. E esse irmão caminha com esse líder, que é o seu irmão, esse Arão, e ele vai servir, e ele vai servir, e ele vai servir. Tem pais que passam parte da sua vida cuidando dos seus filhos, amando os seus filhos, servindo, trabalhando, às vezes passando jornadas longe de casa, mês inteiro fora de casa, semana inteira fora de casa, para poder servir os seus filhos, para poder servir a sua família. Não está lá para abraçar, não está lá para dizer que ama, não está lá para ficar perto contemplando esse filho, não está lá para dar o presente, mas está trabalhando para ele. E Arão foi um pai assim, que esteve trabalhando a serviço do reino, e o trabalho dele beneficiou os seus filhos. Os filhos de Arão foram ungidos com a unção que o pai recebeu. A unção do pai foi dos filhos eternamente. A descendência de Arão foi abençoada.
E eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, pai, que me assiste, eu não sei qual é a sua expressão de amor pelo seu filho. Eu não sei. Mas eu desejo muito que o seu filho possa compreender o seu amor, porque eu tenho certeza que do jeito que você sabe, você ama seu filho. Eu tenho certeza. E se você é só filho, filha que está me assistindo, eu quero lhe dizer a mesma coisa. Diante de cada um, da história de cada um desses personagens, procure ver onde é que o seu pai está, porque ele está em algum desses lugares. E reconheça o amor que ele tem por você. Se aproprie desse amor. Não se permita ficar mais nem um dia da sua vida se sentindo alguém que não é amado. Porque pode até ser que você não fale o amor do jeito do seu pai, mas a gente viu aqui, na mesma família, o filho falando diferente do pai, não é? A gente viu, Noé falava de um jeito, Abraão falava do outro, Abraão foi pai de Isaac, Abraão falava tempo de qualidade, Isaac falava toque físico, Isaac foi pai de Jacó, falando toque físico, o filho vai e fala presente, né? Às vezes você fala de um jeito, filha, e o seu pai fala de outro, mas enxergue na forma que ele comunica o amor dele por você e seja muito feliz. Seja muito feliz, pai. Seja muito feliz, filho, filha. O Senhor te abençoe no dia de hoje e por todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Um beijo.